Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos dando início à segunda aula, Shiur Conversão. No nosso último programa, na nossa última aula, nós falávamos aí com respeito ao papel de Israel como nação sacerdotal, que é uma das coisas que precisa, para nós entendermos e para nós que queremos a conversão, podermos fazer isto com sucesso, é entender o papel de Israel. Tá? E nós começamos ali mostrando, em Romanos capítulo 11, que Paulo inicia o capítulo dizendo, será que porventura Deus rejeitou Israel? E ele, na sequência, ele se apresenta dizendo, não, mas se ele rejeitou Israel, então eu estou rejeitado, eu também estou rejeitado. E ele diz aqui, eu também sou israelita, versículo 1 do capítulo 11. Depois ele faz uma menção lá dos 7.000 do profeta Elias, quando ele se sentiu também sozinho numa situação, e que Deus fala para ele, não, ainda tenha 7.000 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal. E Paulo então se coloca no meio desse povo, vamos dizer, desse remanescente aí, e ele fala dos eleitos. Nós vamos encontrar aqui, em Romanos 11:7, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Então, a partir da nova aliança, aqueles que abraçaram a nova aliança, que começou ali com a pregação de Yohanan, de João Batista, o precursor, o que veio na figura de Elias, começando com João, começa então a nova aliança. E uma grande quantidade do nosso povo, nós entendemos que 144.000 israelitas abraçaram a nova aliança, que foram os chamados de primícias. Mas uma outra parte ficou endurecida, a partir ali de Cornélio, do chamamento de Cornélio, do ingresso de Cornélio na comunidade de Yeshua. A partir dali, houve então um endurecimento sobre o povo de Israel, naquela parte, justamente, que não aceitou a nova aliança. E Paulo vai fazer menção desta parte que não abraçou a nova aliança, como aqueles que foram endurecidos, como aqueles que não alcançaram. Então nós temos aí a oliveira, que representa Israel, os ramos naturais, que abraçaram a nova aliança, que abraçaram a Yeshua como Mashiach, e aqueles que rejeitaram, que continua sendo nação de Israel até os dias de hoje, mas que não aceita Yeshua como Mashiach, como aqueles que foram endurecidos. Tá? A gente também explicou que esses eleitos de Israel, esses que abraçaram a nova aliança e Yeshua, representam o profeta Elias. Falamos aí dos 2 ramos de oliveira e das 2 testemunhas, que se encontra lá no capítulo 11 de Apocalipse. Então, esses eleitos que abraçaram a Yeshua e a nova aliança representam Elias, profeta, que profetiza, que anuncia o Mashiach, precursor do Mashiach na primeira vinda e na segunda. E de Moisés, que é a outra testemunha, que representa o Israel que hoje está endurecido, que não aceita a Yeshua como Mashiach, mas que continua sendo nação sacerdotal. Tanto o que abraçou os eleitos quanto os endurecidos continuam sendo nação sacerdotal. E no caso dos endurecidos, no caso aí daqueles que representam Moshe, por que é Moshe? Porque representa a Torá, as tradições, a cultura, a música,
a liturgia, a preservação da Torá até os dias de hoje, a preservação do Tanar, que é conhecido como Antigo Testamento até os dias de hoje. Nós devemos a tudo isto a Moshe, a parte do povo de Israel que está endurecida, tá? Esses galhos quebrados, que é o Israel endurecido, esses galhos quebrados não estão secos e nem mortos, apenas quebrados, entenderam? Que podem ser reenxertados a qualquer momento. Um detalhe importante é que, como nação, o Israel natural está endurecido. Mas como pessoas, individualmente, todo israelita pode abraçar Yeshua, receber o Messias e receber a sua salvação e a remissão dos seus pecados. Porque o endurecimento é como nação e não individualmente. Bom, no nosso curso de hoje, nós temos aqui a presença do nosso Haver Yaakov, que é Razan, aqui na sinagoga Oher David, e também o Pinehas, que também colabora na questão de Razanut aqui conosco. Vamos lá, sua saudação. Shalom, Rabino Shai, Shalom, Pinehas, Shalom a todos vocês que nos acompanham mais uma vez. Damos graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui representando a voz profética, como bem pronunciado pelo Rabino Shai, que é de anunciar às nações, que devemos nós converter, né? Devem vocês, ou devemos nós nos converter ao Deus de Israel, que também era uma preocupação de Shalu Hashalia, que no capítulo 9 de Romanos, as palavras do Rabino Shai estão descritas aqui, que ele fala que em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Em outra parte vai dizer Mashiach, dos quais também é Mashiach. Mashiach não é um assunto cristão, Mashiach é um assunto judaico. E muitos não estão preparados para lidar com o tema Mashiach, amplamente disseminado dentro do judaísmo por séculos, e agora, com o aparecimento dessa nova religião, que a partir do quarto século se instalou, tem como partidarismo, não, o Mashiach é nosso, agora Israel foi substituído, enfim, são os temas que vamos continuar abordando. A teologia da substituição. Temas das quais vamos continuar a esclarecer a todos quantos vierem a nos procurar. Que assim faremos nós da nossa parte, como nação sacerdotal. Pinehas. Shalom aos presentes, shalom a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. E é com alegria que nós discorreremos a temas e textos que nos farão aprender cada vez mais sobre a questão da conversão ao Deus de Israel, a conversão ao judaísmo de Yeshua, nosso Mashiach. Então, amigo internauta, você que está inscrito no Shiur Conversão, que faz parte do grupo Shiur Conversão, eu quero até esclarecer algumas coisas aqui. Nós criamos o grupo Shiur Conversão, ou assumimos esse grupo, com o objetivo de nós interagirmos com vocês, né? Ajudando, por exemplo, nós temos inúmeros aí, quase 100 pessoas participando do grupo Shiur Conversão, e eu creio que esse número vai crescer mais ainda. Então, o que acontece? Começou a acontecer no grupo que os participantes do grupo começaram a interagir entre si, e postando estudo, e fazendo colocações, e isso prejudica o curso. Já teve pessoas que saiu do grupo, porque o celular dele está cheio. Então, ele quer estar ali no grupo para aprender. Aí, por orientação até de alguns participantes do grupo, nós decidimos
que ninguém mais pode postar nada no grupo, fizemos essa proibição. No entanto, todos os questionamentos que vocês que fazem conversão, que estão no grupo, aquele que não está pode solicitar, nós colocamos, pode interagir conosco diretamente pelo privado. Então, você tem uma pergunta, uma colocação, ou um estudo que você acha importante para o grupo, você vai enviar para nós no nosso WhatsApp privado, e nós vamos então avaliar e compartilhar lá dentro do grupo. Então, essa interatividade de vocês conosco se dará através do nosso WhatsApp, que eu vou até pedir para o nosso técnico colocar aí no ar, né, o nosso WhatsApp, deixar um pouquinho aí para que você possa anotar, tá? Outra coisa muito importante também, nós estamos na semana de Pêssar, né? Hoje é quarta-feira, já nessa época desse programa. Amanhã, quinta-feira, após o pôr do sol, nós vamos fazer a celebração de Pêssar, né? De 13 para 14, início do 14. Nós vamos ver até se dá para mostrar aí algumas imagens aqui já da nossa sala, onde vamos celebrar o Pêssar, né? Nosso salão, né? Vocês vão poder ver isso agora, enquanto eu vou explicando para vocês. O Pêssar é o único mandamento que não deve ser cumprido por aqueles que estão em conversão. A gente tem explicado que o processo de conversão, ele vai começar com o conhecimento da Torá. Você vai conhecendo a Torá, você vai aprendendo e você vai cumprindo os preceitos da Torá, passo a passo. E o último mandamento da Torá que você vai cumprir vai ser a circuncisão no caso dos homens. Então, como aconteceu com Abraão, Avino, nosso pai Abraão, que ele serviu a Deus por quanto? Por 24 anos. Começou aos 75 anos de idade, e quando ele completou 99 anos, ele foi circuncidado. Então, no caso do nosso amigo que faz o curso conosco, você vai começar cumprindo a Torá, nós vamos ensinar vocês passo a passo. Por exemplo, a questão do sábado, como é que você vai observar o Shabat. Tem muitas pessoas que nos perguntam de Bíblia. Qual é a melhor Bíblia? Por enquanto, fique com a sua Bíblia que você tem, independente de qual seja, João Ferreira, Tebe, enfim. Fique com essa Bíblia e nós vamos, numa das nossas aulas aqui, comentar a respeito das versões da Bíblia. A princípio, eu até recomendo que vocês tenham cuidado, porque aparece aí muitas Bíblias aí feitas no fundo de quintal, né? Com todo respeito, mas são pessoas que, eu vou fazer uma Bíblia correta. E aí começam então a fazer plágio, copiam a Bíblia que está na internet, obviamente, a tradução João Ferreira, que é a mais conhecida, e começam a fazer modificações nessa versão, e depois publicam aí como a Bíblia verdadeira, a Bíblia legítima, a Bíblia hebraica, enfim, né? Então, eu recomendo que vocês, a princípio, fiquem com a Bíblia João Ferreira. Depois nós temos a Bíblia judaica completa, que é a Bíblia do David Stern, que é uma Bíblia judaica messiânica, muito boa. Se você tiver que comprar uma Bíblia hoje, compre a Bíblia judaica completa de David Stern. Você vai encontrar em livrarias evangélicas, e nós temos também na nossa instituição, né? Eu acho que aí dá para colocar o nosso telefone aí. Eu não sei se nós temos aí o telefone da secretaria, da Deise, que é a nossa secretária, para que você entre em contato com o celular, com aquele celular via WhatsApp. Se não, pode mandar para mim que eu encaminho para ela. E lá você tem também possibilidade de adquirir essa Bíblia que eu estou dizendo. Tá? Mas não se preocupe com a Bíblia. Use a João Ferreira se você quiser. Não se preocupe em comprar livro judaico. Não se preocupe em comprar nenhum livro
porque você vai comprar um livro que não é apropriado para você que está fazendo conversão, tá certo? Então, é bom que se tenha muito cuidado. Mas voltando a falar de Pêssar, não é? Então nós teremos a celebração de Pêssar do 13 para o 14 de Nisan, que nessa semana cai de quinta para sexta, no início de quinta-feira, após o pôr do sol de quarta, após o pôr do sol de quinta, né? Então estaremos celebrando o Seder de Yeshua. E esse mandamento não pode ser cumprido. Então aqueles que estão fazendo conversão, se lerem lá em Êxodo 12, vão topar lá com uma proibição de participar de Pêssar aqueles que ainda não são ligados ao povo, tá? Então não se preocupe. Arosh, mas eu posso fazer os 7 dias, comer os 7 dias de pães asmos? Pode. Então você pode começar sexta-feira dessa semana e comer até na sexta-feira da semana que vem o pão asmo. Fazer retirada do fermento de casa, e não só do fermento, mas de produtos fermentados. Você não precisa tirar o trigo da sua casa, né? Quem quer cumprir o Pêssar não, mas os pães asmos, 7 dias de pães asmos. Você, por exemplo, você não precisa tirar o trigo da sua casa. Mas você, se for fazer o pão asmo na sua casa, eu recomendo até que não faça. Porque o trigo molhado, ao molhar o trigo, 18 minutos após, ele está automaticamente fermentado. Então, produto fermentado, por exemplo, o macarrão é feito de trigo, mas é fermentado. Um bolo, um pão de padaria feito de trigo, fermentado. Então, mesmo o macarrão, que pode não aparecer fermento, mas o fato de ter molhado o trigo, molhado a aveia, molhado o centeio, enfim, já faz com que eles produzam o fermento. Então, produtos industrializados em casa, para quem quer cumprir os dias dos ázimos, você deve tirar. Os produtos, não precisa tirar o trigo, não precisa tirar outro produto que não está industrializado. Pode falar, Pinheiro. Seria isso, a questão dos produtos industrializados, né? Todos eles no processo eles já fermentaram, então mesmo que eles já estão prontos, né? Mas já ocorreu a fermentação no caso dos cereais que estão dispostos à fermentação. Seria isso. Bom, então nós vamos dando essa nota aí a respeito do Pêssar. O único mandamento, então, que você não deve... Que se você... Olha, veja bem. Se você cumprir Pêssar na sua casa, você está transgredindo a Torá. Então, olha, tem que já ter cumprido o processo de conversão, ter passado pela Tevilá, que é o batismo de imersão para a remissão de pecados. Isso só vai acontecer no final da sua conversão. E no caso dos homens, após a Tevilá para a remissão de pecados, então você vai passar pelo processo de circuncisão, tá? Mas isso é com você, você que vai pedir, você que vai dizer quando, você que vai sentir a necessidade ou não de passar pelo processo da circuncisão para aí, então estar verdadeiramente apto para participar de Pêssar. Oxalá que no próximo ano todos os nossos amigos que estão estudando conosco já possam participar de Pêssar. Outra coisa, também informação para vocês, é que nós estamos enviando um cadastro para quem está fazendo o curso conosco. Um cadastro. Você pode solicitar aí através do nosso WhatsApp, você pode solicitar a cópia desse cadastro para você preencher e nos enviar, tá certo? Eu acho que para os nossos amigos internautas que estão fazendo o Shiur Conversão, essas seriam as explicações que nós teríamos para hoje, né? Bom, falando lá de Israel, então, vamos voltar aqui à nossa conversa, né? Paulo, ele fala
da arrogância dos gentios, no caso gentios de Roma, não é, que estavam sendo enxertados na oliveira, e ele fala que eles foram cortados, vamos ver aqui, ó, 11 de Romanos, verso 17, ele fala que aqueles ramos, não cortados, diria, quebrados da oliveira, que hoje constitui o Israel natural, que não crê no Mashiach. Vamos ver o que Paulo fala no verso 19, então, aqui de Romanos 11. Posso fazer a leitura? Pode. Então, eu vou começar pelo 17, que diz: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, e não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Tá aí, né? Olha, veja bem uma coisa interessante. Paulo fala, até no versículo 15, ó, porque se a sua rejeição, a rejeição desses ramos que foram quebrados, que representam, eu estou insistindo às vezes, eu sou um pouco insistente, o que é para a pessoa entender. Esses ramos naturais da oliveira, a oliveira é Israel, é o povo de Israel. Os ramos naturais que foram quebrados estão representados por aqueles que hoje não aceitam a Yeshua como Mashiach. Quebrados, mas não secos, não mortos. Representam o braço de Israel, cujo representante, a testemunha é Moshe, Moisés. E o texto fala que eles foram quebrados, que a rejeição destes galhos é a reconciliação do mundo. Então você veja, o não-judeu que abraça Yeshua hoje, ele está contemplado com essa possibilidade de ser enxertado na oliveira, no lugar, exatamente no lugar que foi quebrado um galho natural. Então, ele não deve se gloriar contra o povo judeu. Já no começo a gente falava aqui sobre a teologia da substituição, que eu associaria a teologia da substituição com o antissemitismo. Então, aqueles que falam que Israel não tem mais nada a ver hoje, nós somos o Israel espiritual, Israel negou Mashiach, Israel matou Jesus, matou Deus, e aí é um caso muito sério, porque todas aquelas atrocidades que foram feitas contra Yeshua foram feitas pelos gentios. O conselho lá sacerdotal dos dias de Yeshua entrega a Yeshua, justamente até em João vai falar que eles queriam comer peça e tal, né? Então eles entregam Yeshua, prende Yeshua e entrega Yeshua na mão dos romanos. Para que não, vamos dizer assim, claro que caiu sobre eles a culpa. Sim. Também, né? Não é só o mandante do crime, não é só o criminoso que é punido, mas também o mandante também, né? Então, mas eles acharam que entregando Yeshua na mão do César e dizendo para César, se deixar esse homem aqui, ele vai promover um levante contra Roma. Então, cuida dele aí, porque ele é perigoso, é um subversivo. Aí, quando Roma pega Yeshua, apesar de toda aquela conversa do Pilatos, que não via culpa nele, mas deixou que ele fosse torturado, maltratado. Então, essa tortura e esses maltratos foram feitos pelos gentios. Inclusive, o próprio Yeshua vai dizer, né, que chegaria o tempo em que o Filho do Homem seria entregue na mão dos gentios. Dos gentios. Isso aí a gente encontra em vários textos. Agora, o que acontece? Para hoje, um gentil ficar falando isso, não, vocês mataram Yeshua, vocês mataram Jesus, vocês não têm mais nada, ele teria que assumir, não, mas nós gentios é que fizemos todo
a tortura dele foi eu que fiz. Então eu também não sou digno, porque se eu sou gentil e foram os gentios que o torturaram e que o pregaram lá no madeiro, então como é que você quer transferir toda a culpa para o povo de Israel? Então isso aí está errado. Todo mundo é responsável pela morte de Yeshua, tanto gentios como judeus, certo? Certo. Então, e nesse aspecto, então, qual seria o próximo passo? O que o gentil ele tem que entender? O que ele tem que ser humilde? Ele tem que, para poder se achegar ao povo, para poder fazer parte, então, dessa nova aliança. Ele tem que entender, Pinehas, que é o seguinte: você estava querendo entrar num show, não tinha mais vaga. Aí chegou uma pessoa lá e falou: amigo, eu dou a vaga para você, eu vou embora, você entra no meu lugar. Como é que você vai agir com aquela pessoa que deu o lugar dele para você ir? Como é que você tem que ser com ele? Tem que ser gentil, tem que ser uma gratidão, né? Então, os gentios que são enxertados na oliveira deveriam agradecer os judeus que não estão crendo em Yeshua, que deram a vaga para eles. E nós temos algum texto que tem esse reconhecimento de um povo ou de pessoas que elas não faziam parte do povo de Israel e que reconhecem o Deus de Israel e reconhecem Yeshua como sendo um profeta de Israel. Nós temos esse, para a gente verificar o entendimento do gentil dele ter que ser humilde? Nós temos, veja bem, esses gentios que nós vamos colocar aqui, eles não estavam procurando Yeshua para a salvação. Isso é muito importante. Veja, nos dias de Yeshua, a gente tem que situar em diferentes épocas, sim, o contexto, o acontecimento, para a gente entender. Nos dias de Yeshua, tinham estrangeiros, pessoas de outras nações, morando lá na terra de Israel? Tinha ou não? Sim, tinha. E estavam todos sob o Império Romano. Todos sob o Império Romano. Muitos daqueles que estavam morando ali na terra de Israel eram funcionários do governo romano, né? Como no caso do centurião, dos soldados que ali estavam prestando serviço, eram romanos. Mas havia também pessoas de outras nações que estavam ali dentro, habitando ali. Essas pessoas, o importante é o seguinte: essas pessoas que habitavam ali em Israel, elas tinham as suas próprias religiões de origem. Elas não conheciam o judaísmo, não conheciam Yeshua, tinham a sua origem religiosa. Os romanos tinham os seus deuses, né? Mas dado a convivência ali dentro de Israel, na condição de estrangeiros, eles observavam como é que os judeus viviam. E alguns se interessavam pela fé do povo de Israel, pelo Deus de Israel. É aí que ocorria o processo de conversão, né? Processo de conversão que a Torá dá direito ao estrangeiro. Quero frisar o estrangeiro porque o gentil que não tinha nenhuma comunicação com o povo de Israel, a chance dele se converter era praticamente zero. Mas por isso que Yeshua mandou pregar o evangelho em todo mundo, para dar o conhecimento, para criar esse relacionamento. Então, nós temos ali pessoas que estavam ali dentro da nação de Israel, vivendo ali, e que quando viram Yeshua, viram os sinais que ele fazia, entenderam também que se tratava do Messias, de alguém prometido, de alguém que trazia boas novas. Observavam também que os seguidores de Yeshua, apesar de não fazerem parte de outra religião, isso é muito importante frisar, que os seguidores de Yeshua, os seguidores de João Batista, eles continuaram judeus, israelitas. Eles não mudaram de religião.
Apareceu Yeshua pregando, ensinando, João ensinando, e eles acreditaram e se tornavam, o Pinehas, melhores cumpridores da Torá que os demais. Por que João pregava? Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João estava trazendo uma mensagem para o povo daquela época que estava vivendo de uma maneira vergonhosa o cumprimento da Torá. Então João veio. Então essas pessoas viam na figura de Yeshua e nos seus seguidores melhores cumpridores da Torá. E aqueles que não eram no povo, eles viam os sinais e reconheciam Yeshua, né, um enviado do Deus de Israel. A gente pode então se achegar ao texto que fala da mulher Ciro-fenícia que se achega a Yeshua? Claro. Então, O que acontece? A mulher Ciro-fenícia, o próprio título já diz, né? Ciro-fenícia, não era israelita. O que aconteceu com essa mulher? Então, são dois textos, um em Mateus 15 e o outro em Marcos 7. Ele tem uma diferenciação, então eu vou ler parte de um e parte do outro. Partindo Yeshua dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, o filho Cinícia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Yeshua respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Daí eu vou para o texto de Marcos, em que ela fala: essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Yeshua lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que nós encontramos nesse texto, né? Veja bem o nosso amigo internauta. Aquela mulher, ela tinha lá uma filha endemoniada, né? Possessa de demônios. Ela viu que Yeshua expulsava demônios, tal. Mas Yeshua estava fazendo aqueles milagres para o povo de Israel. Eu fui enviado, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, mas Yeshua não foi arrogante? Quando Yeshua falou para ela isso, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro eu tenho que atender os filhos, não é? E eu não tenho que atender os cachorrinhos. Eu não tenho que deixar de atender um filho para atender o cachorrinho. Yeshua não foi arrogante, não foi mal educado com aquela mulher? O que vocês pensam? Entendo que primeiro ele vem cumprir a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Mas por que ele tratou a mulher daquele jeito? O que vocês acham? Yeshua, naquele momento, ele não foi indelicado, ele não foi grotesco com a mulher. E simplesmente ele estava anunciando para ela qual que era a função dele naquele momento. A função dele naquele momento era bem isso mesmo que o Pinehas falou. Os gentios sempre tiveram espaço dentro do plano divino, desde ele e Israel. Desde independente da aliança, né? Independente da aliança. Desde a saída de Israel, o Eterno sempre teve plano com o gentio. Porque nações saíram do Egito junto com o povo de Israel para servirem a Deus com liberdade. Vemos várias profecias dentro da Bíblia dizendo que Mashiach seria uma luz para os gentios, sim, mas primeiramente ele devia restaurar o verdadeiro sentido da Torá entre os judeus, primeiramente, para que estes anunciem às nações. Os gentios procuravam primeiramente Shaul HaShaliar, Kefar, ou seja, os Talmidim de Yeshua, todos os judeus. Veja bem uma coisa, na minha visão, é o seguinte: vamos supor que eu queira ser atendido lá nos Estados Unidos. Quero ser atendido lá. Como é que eu devo chegar, começando pelo consulado americano? Eu vou chegar lá no consulado, em São Paulo, por exemplo, vou falar: olha, eu quero um visto para os Estados Unidos porque eu tenho direito num visto.
Eu quero ir lá, eu tenho direito de visitar. Porque eu tenho direito de ir e vir, e eu quero ir lá. O consulado vai dar o visto para mim? Não vai. Não vai. Arrogância. Não vai. Então, se eu estou precisando de um favor, até mesmo de um visto, eu tenho que chegar lá com tudo direitinho, os documentos necessários, mas eu tenho que ser humilde. O que Yeshua quis mostrar para a mulher Ciro-Fenícia? Ele quis mostrar para a mulher Ciro-Fenícia que não estava na hora ainda dele atender os não-judeus, que primeiro, que tem a prioridade o povo de Israel, que hoje, muita gente, mesmo cristãos, falam assim, que primeiro é os judeus, Romanos 1,16, né? A salvação primeiro aos judeus, depois ao grego. Mas na prática, você não vê isso, você não vê esse tratamento prioritário. Você não vê. Você não vê numa congregação, muitas vezes, dessa, que fala que a prioridade é o povo judeu, porque Paulo citou. Se quiser ler Romanos 1,16, até pode ler para nós aí. Você não vê uma canção judaica. Você não vê um judeu convidado para dar uma palestra ali. Mesmo um judeu messiânico. Mesmo. Ele não é convidado para dar uma palestra ali. Então, cadê a prioridade do judeu? Cadê primeiro o judeu? Cadê a honra primeiro do judeu? O Jacob falou aqui agora, há pouco aí, que do povo judeu é o culto, as alianças, é o Mashiach, as promessas e o próprio Mashiach. Mas cadê o reconhecimento das comunidades gentílicas de hoje a essa prioridade do povo judeu? Vamos ver Romanos 1,16 aí. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Cadê essa prioridade? O Evangelho, hein? A pregação do Evangelho. E olha que os apóstolos cumpriram isso. Sim, sim. Porque Paulo, que foi separado para ser apóstolo dos gentios, primeiro ele procurava uma sinagoga. Quando ele chegava num lugar, numa cidade, num país, o que ele procurava primeiro? Sinagoga. Até curiosamente, isso aí tem uma razão de ser, né? Quando havia aquele distanciamento dos gentios, né, que Pedro fala lá em Atos 10, que não é lícito a um varão judeu chegar-se ou ajuntar-se com gentios. Até tem uma razão. Porque, por exemplo, toda a questão da santificação na questão de alimentos. Se você se hospeda na casa de uma pessoa que não é um israelita, você vai ter problema com a comida. Vai ter problema sério com a comida. Então, há uma série de problemas que você... O Shabat, quando chega sexta-feira no pôr do sol, você quer receber o Shabat na casa de uma pessoa estranha. Ele está com a televisão ligada, ele não vai dar a você o espaço, mas Shabat para mim. Você, de repente, vai querer se recolher num quarto, vai ser mal entendido. Pinehas está lá no quarto, não saiu mais. Sexta-feira à tarde ele entrou. Eles não vão entender, né? Então, o que Paulo fazia? Quando ele chegava numa cidade, num outro país, ele procurava, para se alojar, para se hospedar, primeiramente ele procurava uma família de judeus. Como aconteceu lá em Corinto, que ele procurou Priscila e Áquila, que eram judeus. Se hospedou na casa de Priscila e Áquila. Então ele se hospedava numa casa judaica e depois ele procurava a sinagoga. No próximo sábado, ele já estava numa sinagoga. Hoje você não tem essa facilidade, você não é recebido normalmente numa sinagoga. Não adianta você procurar que você não vai ser recebido, principalmente se você não for judeu natural, né? Ele procurava uma sinagoga. Quando ele entrava naquela sinagoga, ele deparava com judeus e com gentios convertidos já, né? Que estavam no processo de conversão. No processo de conversão. Exatamente. Ele topava. Então, Paulo cumpriu isso aí que está em Romanos 1,16. Primeiro judeu. Agora, hoje, o que acontece nas comunidades cristãs de hoje? Você não é recebido, você não tem um espaço. Muitas vezes essas comunidades têm o poder da mídia. Eu conheço algumas comunidades
cristãs que têm o poder da mídia, tem a televisão na mão, tem o rádio na mão, mas quando é que ele cede um espaço? Vamos dar um espaço aqui para os judeus, ou para os judeus que creem em Yeshua, fazerem um trabalho aqui, porque a prioridade é do povo judeu. Ou quando é que se dedica a alguma coisa para o povo judeu? Vamos trabalhar para a gente poder apresentar Mashiach para o povo judeu? Não, porque é mais fácil você apresentar Mashiach para os gentios, que não vão exigir nada, do que para um judeu que vai cobrar de você alguma coisa para você falar com ele. Então essa prioridade hoje não tem. No caso da mulher sírio-fenícia, voltando, senão a gente perde o foco, né? O que Yeshua quis ser arrogante com ela? Não. Yeshua quis mostrar a ela o seguinte: olha, direito, senhora, a senhora não tem. Tá? E há um desnível muito grande entre quem não é israelita e quem é. A senhora vive uma vida em desacordo com a Torá, em desacordo com a vontade de Deus. Mas, diante da reação da mulher, quando ela disse, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas, ela se humilhou mais ainda. Ela baixou mais a bola. Os cachorrinhos comem das migalhas, Senhor. Cura minha filha lá que está endemoniada. Se sobrou aí uma bênção, sobrou aí uma possibilidade, Senhor, de tu curar a minha filha. Aí Yeshua admirou a fé daquela mulher, né? Nunca vi fé assim. Humildade. O gentio precisa da humildade, tá? Então Yeshua não quis ser arrogante. Yeshua quis mostrar ao gentio realmente que ele não tem o direito no que ele está querendo. Hoje muitos gentios, até comunidades cristãs mesmo, se acham no direito. Falam com Deus de uma maneira, ó Deus, faz isso Deus, ó Deus, pode vir aqui que Deus, eu vou ordenar e Deus vai fazer. Como se Deus fosse um servo dele. Isso é arrogância. Então, os não-judeus, eles têm que reconhecer, e aí nós vamos entrar em mais detalhes, que eles não estão em condição de exigir nada. E Yeshua atendeu aquela mulher, mesmo aquele tempo sendo o tempo dos israelitas. Sim, dos judeus. Primeiro, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora nós temos um segundo caso, né, Jacob? Um outro caso. Temos o do centurião, né? Do centurião. Em Lucas capítulo 7. Nós vamos ver aí um centurião, que no caso era um oficial romano, estava ali já há algum tempo, era um oficial, um comandante militar romano, que estava ali e que também precisava, como a mulher sírio-fenícia. Vamos ver. Tendo Yeshua concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. E esses, chegando a Yeshua, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Porque, veja bem, esse centurião, ele tinha um servo dele que estava muito doente, já quase morrendo, né? E ele ouviu falar de Yeshua, do profeta, do Mashiach, dos sinais que Mashiach fazia. Então ele resolve recorrer a Yeshua. Mas o que esse homem fez para recorrer a Yeshua? O que esse homem fez? Qual foi a estratégia, o plano dele? Bom, ele provavelmente não vai me atender. Não vai. Se eu chegar lá no meio dos discípulos dele, levantar a mão, mestre, ele não vai me atender. Ele era um centurião, era uma autoridade ali dentro de Israel, de Roma, mas era uma autoridade, né? Policial, militar, enfim. Qual foi a estratégia que ele usou?
Ele conversa com os anciãos do povo de Israel, né? Ele pede discípulos, uma né? mediação. Olha, falem vocês com ele para mim. Diga para ele, explica a situação para ele e peça para ele se ele pode me atender. Não é? E qual foi um outro? Ó, eles disseram assim, ó, e chegando eles junto de Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno, ó. Ou seja, ele É teria um digno. direito, porque se aproxima do Ele é povo digno, de não é que ele Israel. tem direito, não. Ele é digno. Porque a É um palavra cara, dignidade, às vezes, ela tem simbolismo de é um direito, cara mas não é. bom. Esse homem aí, esse centurião, é um homem bom. Né? É um homem digno. Que, inclusive, ele trabalha em prol do povo, porque ele se construía a sinagoga. Aí vem, então, o argumento mais forte. Ó. Porque ama a nossa nação. Olha só que coisa importante. Eu pergunto para você, que está estudando conosco. Você ama a nação de Israel? Ama? O que você... Ah, eu amo. Tá. E o que você fez pelo povo de Israel até hoje? O que você faz? Engraçado que às vezes a gente coloca lá para os alunos do curso também a questão do dízimo, né? Porque o dízimo é Torá. Dízimo é Torá. Na Torá você tem 3 dízimos. Além das ofertas, você tem 3 dízimos. Você tem o dízimo sacerdotal, que é para manutenção da liderança, né, da comunidade. Só deve ser usado nisso. Você tem o dízimo, o segundo dízimo, que é o dízimo do pó, aliás, o dízimo das festas, que você separa todo o mês do seu salário. 10% você pode guardar no banco, numa poupança sua, no seu nome, para você usar nas festas. Para quê? Quando chegar uma festa como a de Pêssega, que tem custo, você não vai vir com aquela desculpa, Aruxa, eu não tenho dinheiro. Tá, mas cadê o segundo dízimo? Exatamente. Então você tem que ter recurso. A não ser que você não tenha emprego, tal, tudo bem. Mas, ou a mulher que não trabalha, tudo bem. Mas, tanto é que esse pessoal que contribui com o segundo dízimo, que guarda ele em casa, tem a obrigação não só de pagar a comida dele, mas também dos mais pobres. Com o dízimo dele, ele vai pagar a comida dele, a despesa que ele deu na festa e dos mais pobres que não pode pagar, tá? De acordo com a Torá. Então ele tem o primeiro dízimo sacerdotal que ele entrega, o segundo, que é o dízimo das festas, que ele guarda para usar nas festas, e o terceiro dízimo, que é o dízimo trienal. A cada 3 anos você dá o dízimo mais um dízimo. Então no terceiro ano são 3 dízimos. Você vai separar 30% do seu rendimento. Exatamente. Né? E esse terceiro dízimo, esse dízimo trienal, que acontece a cada 3 anos, você vai doar ao pobre. No nosso caso específico, da nossa comunidade, a gente pega esse dízimo trienal e divide ele em 1/3 do dízimo. Então a pessoa não precisa no terceiro ano se apertar, vai ter que tirar mais 10%. Não, ele tira, então, 1/3 do dízimo. Então ele dá o primeiro dízimo sacerdotal, o segundo dízimo ele guarda e dá 1/3 do dízimo, separa para o pobre. Então o pobre é assistido, né? É uma maneira que a gente encontrou da pessoa cumprir os 3 dízimos. Aí a pessoa, no caso do centurião aqui, diz assim, ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha, aquele homem que não tinha nenhum compromisso, que ele era um oficial romano, ele fez a sinagoga para o nosso povo com o dinheiro dele. Com os recursos dele, ele construiu uma sinagoga. Então eu pergunto para você, você ama o povo de Israel? Ama. O que você faz nesse sentido para o povo de Israel? Você é um contribuinte? Você dá alguma coisa de si? Não é? O nosso povo lá no passado, quando foi para construir o Mishkan, Moisés falou, manda o povo trazer ouro, prata, joias, o que tiver. Sobejou, teve uma hora que teve que mandar não tirou parar. do dízimo. Não pode pegar dízimo para construir templo, construir sinagoga. Ia falar, Pinehas?
Não, é que daí a gente entende o conceito também do amar, que ele não está só na questão de falar eu te amo, mas sim com obras a gente demonstra o amor, né? Ou amor ou a fé, né? Sim. Tiago, se não me engano, ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Eu amo Israel, mas não faz nada. Por exemplo, pior ainda diz que a denominação A, B ou C substituiu Israel. Então não tem como você amar o povo de Israel Essa prioridade não num é contexto dada. desse. Essa prioridade não é dada ao povo de Israel. Então, lá nos Estados Unidos eu tenho um amigo meu que é rabino, eu achei até interessante. Rabino Abner, meu amigo, ele falou: Rabino Ishai, se você quiser, sei que você está passando umas lutas aqui nos Estados Unidos, ele falou, eu arranjo para você receber aí uns $1.000, $2.000 aí por mês, por um ano ou até mais. Ah, mas como assim você arruma? Com a comunidade batista. Os batistas têm uma convenção em que eles destinam uma parte dos recursos deles para a comunidade judaica. E no caso, ele falou, no caso, eles vão canalizar para você, porque você leva a Mashiach para o nosso povo. Então eles entendem que você está fazendo uma obra que eles teriam que fazer e não conseguem fazer, então eles vão dar essa ajuda para você, para a sua manutenção, sabendo que você está a serviço do reino de Deus e que você vai levar Mashiach para o povo de Israel. Então eles vão se sentir participantes desse trabalho. Isso ele me disse, não uma única vez, ele falou, eu também já fui beneficiado por essa ajuda, por um tempo, não sei por quantos anos, ou meses, ou anos. Então é preciso a gente ver o fruto. E não é uma comunidade judaica, mas uma comunidade consciente. Aquela comunidade ali da região de Miami ali, que eu não sei especificar exatamente que comunidade é. Mas, de qualquer maneira, o fato do centurião amar a nação de Israel e, como prova desse amor, ter construído a sinagoga, o que aconteceu na sequência? Vamos ler o verso 6 aí, 7, 6. Então, Yeshua foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Agora, o que você percebe aqui? O centurião, quando Yeshua estava vindo, o que o centurião fez? O centurião enviou-lhe uns amigos para dizer o que para Yeshua? Para ele não se incomodar. Não. Não precisa vir na minha casa. Mas por que o centurião não queria receber Yeshua? Por isso que ele não deixou ele entrar na casa dele, não? Porque ele entendia da autoridade dele. Ele disse o seguinte, olha, Senhor, será que a casa do centurião era um barraco lá, cair nos pedaços? Não sei, ele tinha que vocês condições de construir uma Oficial sinagoga. romano, Com certeza seria uma casa bonita, uma mansão confortável. Mas aí a questão envolvida que o senhor acho que vai comentar é a questão que ele reconhecia em que ele tinha poder para realizar o que o texto vai dizer logo após, né? Então, o que você percebe? Que o centurião não se sentiu digno. Tinha, acredito eu, uma mansão, uma linda casa digna de um oficial romano, do comandante militar romano. Mas ele, quando viu que Yeshua estava se aproximando, ele mandou servo, Senhor, não precisa se incomodar. Não precisa se preocupar comigo. Eu não sou digno que entre na minha... Olha a humildade, é isso que precisa acontecer, gente. Com aquele que não é israelita, com aquele que não é judeu, é ter a humildade. É o que eu falei, um galho foi quebrado e você foi enxertado. Se é que foi. E não é uma relação... Vai ser. Não é uma relação de pobreza ou riqueza, né? Então é uma relação de humildade. Humildade. Não é, puxa, esse galho foi quebrado para que eu fosse enxertado. Puxa vida, eu tenho que dar uma demonstração de humildade, de reconhecimento. Não é? E ele vai e diz para Yeshua que ele não era digno. Que não havia necessidade de entrar em sua casa. Ele fala o quê? Nem por isso ainda me julguei digno de ter contigo. Porém, dize uma palavra e o meu servo sarará.
Olha a humildade dele. Ele falou, se você, se vós, ou se você, se o Senhor, dizer só uma palavra. Aí ele reconheceu o quê? A autoridade de Yeshua. Se o Senhor disser uma palavra, basta. O meu servo será curado. O cara estava às portas da morte, não é? Aí ele justifica essa palavra dele dizendo o quê? Vamos ver o 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso e ele o faz. O que ele quis dizer com isso? O que eu acho interessante, tanto na questão do centurião quanto da mulher serofenícia, é que eles entendem a posição deles em relação a Yeshua? a Yeshua e ao povo de Israel, porque eles não fazem parte desse povo. Né? Agora você vê, você não estava lidando aqui com qualquer um. Um centurião, oficial, alto nível ali em Israel, até acho que abaixo do governo era eles ali que mandavam. E ele fala para Yeshua, diz uma só palavra que o meu servo vai ser curado. Ó, eu sei o que é isso. Eu sou homem de autoridade. Eu digo uma palavra e todo mundo faz. Eu digo outra, todo mundo faz. Então, tu diz uma só, meu servo fica curado. Ele reconheceu a autoridade de Yeshua. Reconheceu, foi humilde a ponto de pedir a mediação do povo. Vai por mim. O texto não vai dizer, mas com certeza reconhecia nele até o Mashiach, né, de Israel. Não, reconhecia, com certeza. Porque tinha outros rabinos ali na época. Então, por que não foi ter com outros rabinos? Mas foi ter com aquele rabino, porque muitos acham, né, Jesus era um rabino. Tá? Ele estudou nas escolas rabínicas, muito provavelmente historiadores hoje disseminam essa ideia amplamente na internet. Agora, o que aconteceu? E ouvindo isto, Yeshua maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que maravilha, né? Ou seja, nem em Israel acharam tanta fé. Que maravilha, né? Que maravilha. Olha, a humildade. É isso, meus queridos amigos que estão no curso de conversão. É ter essa humildade. Olha, muitas vezes, com todo respeito, eu quero dizer para vocês, muitas vezes vocês entram em contato conosco, alguns, obviamente, com uma série de imposições. Por quê? Porque, vamos dizer o seguinte, vocês começaram a crer em Deus, a crer nas Escrituras, há algum tempo atrás, participaram de religiões, talvez alguns de vocês foram até líderes, né? Alguns de vocês têm um nível cultural alto, formação superior. Olha esse homem, esse centurião aqui, olha o nível que esse homem ocupava e aonde ele chegou. E o que ele ouviu de Yeshua? Nunca vi tanta fé. Os servos voltaram para casa, acharam o homem curado. Então, é preciso que os nossos queridos alunos façam, como é que eu diria? Esqueçam aquilo que aprenderam até agora. Zera tudo que aprendeu. Só não perca a sua fé no eterno, claro. Aí não. A fé que você teve desde o primeiro momento, que Deus te guiou, a compreensão. Isso vocês têm que manter. Mas aquilo que você aprendeu, se você não abrir mão, fica difícil a conversão. Fica difícil. Então, alguns têm pressa. Alguns já querem saber uma coisa, querem saber outra. Alguns perguntam da circuncisão, não está na hora. Não está na hora de você perguntar da circuncisão. Alguns perguntam até porque se eu disser para ele, você vai ter que ser circuncidado, ele já para a conversão. Quer dizer, ele já está com o pé atrás. Não, se falar para mim que eu tenho que ser circuncidado, eu já paro já. Quer dizer, e condições, estão impondo condições.
Então, não. Aí, se chegar no final do curso de conversão, eu não quiser ser circuncidado e nem batizado, sem problema. Vamos ver, não é? Vamos chegar até lá nesse nível para ver o que você vai decidir no final. Mas tem que ser uma coisa após a outra, e você precisa abrir mão dos seus conceitos, daquilo que você aprendeu. Alguns perguntam, não, e Apocalipse tal diz o quê? E Apocalipse tal, e o profeta tal falou isso, e como é que vai ser na vinda de Yeshua? Quer dizer, colocando as coisas que ele aprendeu. Quando que isso vai atrapalhar e muito o seu processo de conversão. Então, nesse aspecto, o que a gente está tentando fazer é ir dando os passos a passo, né, para a conversão. Nós entendemos o reconhecimento do povo de Israel como nação sacerdotal, amar esse povo e ser humilde. E agora, quais são as primeiras orientações a respeito de cumprimento da Torá para que a gente possa iniciar o processo? Quais são os primeiros passos em relação àquilo que o Eterno se agrada, para a gente começar a fazer parte do povo, a começar a ser um estrangeiro, a começar a chegar ao povo? Nós vamos ver, acho que muito provavelmente, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, que vão ter as 4 principais, né, e primeiras leis, né, das quais os gentios deviam cumprir para estar, vamos assim dizendo, se inserido dentro do povo de Israel. Mas antes disso, pegando um gancho naquilo que o Rabino Shai estava falando, tem um Raver, está no nosso curso de conversão, e ele fala comigo no particular, ele dá aulas no Brasil inteiro, profissionalmente falando, ele foi teólogo, foi pastor. E vocês precisam ver a humildade que ele fala conosco, do tipo assim, eu acompanho o Rabino Shai, eu estou em vários grupos de conversão, não em grupos de conversão, mas em grupos de debates, das quais ele vê argumentos, mas ele no nosso bate-papo, ele não argumenta, ele não contradiz, ele não se contrapõe. Muitas das vezes ele fala assim, Yakov, eu quero aprender com a Sina. Porque até esse presente momento eu aprendi nas escolas teológicas, eu aprendi com outras pessoas e vi que estava afastado da verdade. Então eu quero aprender com vocês. Então ele não se posiciona, ele se pergunta, mas assim, ele é um homem humilde. É um homem intelectual, um homem de uma certa posição, mas ele tem humildade. Não sou tão intelectual quanto ele, também não tenho a posição financeira que ele tem, mas também cheguei aqui cheio de ideias, cheio de pensamentos, mais de uma década dentro de uma religião, mas quando eu cheguei aqui fui assistido pelo Rabino Shai, pelo Rosh Moshe, e que disseram, você tem que se esvaziar para que se encha daquilo que verdadeiramente é o correto. Porque com o passar do tempo, você vai entendendo. É como numa escola, você vai ter que fazer o primário, o ginasial, você falou uma coisa importante. Não tem jeito. É como uma escola. Por exemplo, quando a criança entra na escola, ele vai aprender já no primário. Não, matemática aplicada no primário, não tem como. O alfabeto, né? O A, E, I, O, U. Eu me lembro desde o tempo de criança, né? Você vai aprender o A, E, I, O, U, né? Depois você vai aprender o Beabá, se chamava no meu tempo, Beabá. As consoantes. Só não pode falar que é o tônico fontura, né? Isso não vale, né? Então, o que acontece? Aí você vai começar a construir sílabas. B mais E, B mais I, B mais O, Bo, B mais A, Ba, o boi baba. Eu lembro da minha primeira lição na escola. O boi baba, para fixar o B. Agora imagine se essa criança, amigo internauta, chegar lá na escola e falar, não, professor, não tem nada de B, C, não tem nada disso. Ó, eu às vezes encrencava com o C. Por que é KC? Por que não é KQ, que? Por que é KC, si? Não, mas não é K. Não... Aí eu tive que aprender. A gente encontra dificuldades também, né? Mas a gente pergunta, a professora explica, a gente abaixa a cabeça, entendi, né? Agora você imagina um aluno entrar na escola, não, professor, negócio de AEOU, não, eu quero já ler direto. Dá um livro aí, a senhora vai explicar para mim como é que eu leio. Não vai conseguir ler. Então, assim é a pessoa que está fazendo o curso de conversão. Ele tem que chegar
e ir aprendendo o passo a passo. Ah, eu quero guardar Shabat. Quer? Nós vamos ensinar. A princípio, você não faça obra no Shabat, né? A princípio, não faça obra, não acenda fogo, prepara a comida sexta-feira, pôr do sol a pôr do sol do sábado, você procura acompanhar o curso, os estudos que nós ministramos no Shabat, mas detalhes de como observar o Shabat da forma judaica virá com as próximas aulas. Até porque o Shabat é a primeira das datas santas, né? A primeira das Exatamente. datas santas. Então, seria muito interessante começar a guardar o Shabat. Então, o que acontece? Tem que começar do zero. Você entra numa escola primário, você não pode impor nada ali. Mas se você entrar também numa faculdade, Pinehas, você também não pode afrontar o professor. Não concordo com isso, professor. Mas explica isso para mim. Não, você tem que deixar o professor dar aula. O professor é que vai cuidar e que vai, no devido tempo, ele vai falar para você, olha, fica quietinho aí que nós vamos chegar nesse ponto. Então, nesse sentido numa conferência, numa palestra, é sempre assim, você tem que deixar o conferencista. Então, nesse assunto de escola, vamos chegar na pergunta do Pinehas, né? O que o gentil deveria fazer para começar a aprender, a conhecer quem é o Deus verdadeiro e como se achegar a esse povo, a nação de Israel? Aí é o texto de Atos 15. Então, o que é importante ressaltar também, que a gente está utilizando a Bíblia. É a mesma Bíblia que você tem em casa. Então, assim, o que aconteceu é que foram inseridos erroneamente alguns conceitos por não tratar o texto dentro do seu contexto, por aspectos de fé que foram impregnados e ficou calcificado. Então, assim, a gente se desprende disso e vamos aprender com a Bíblia mesmo. Então, em Atos 15, a gente vem trazer aquilo que, num conselho de discípulos de Yeshua, no livro do Atos dos Apóstolos, o que eles iniciaram a fazer para com os gentios que queriam se achegar ao povo. Vamos ler então aí, do versículo 19 a 21 de Atos 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. O que nós temos aqui? Eu costumo chamar isso aqui de os 4 preceitos de Atos 15. Isso. Os 4, né? Então, começa, aqui cabe uma explicação. Na Galácia, que era fora da terra do nosso povo, gentios estavam se convertendo. Justo. E naqueles primeiros tempos, a grande parte da comunidade era formada de judeus, né? Porque foram os judeus que disseminaram a palavra, que se encarregaram de levar a mensagem ao mundo não judeu. E ali havia alguns judeus ali que começaram a incomodar os gentios. Eu até vou dizer, na minha visão, não estou dizendo que é isso. Por que esses judeus implicavam? Porque o gentio chegava, o gentio queria aprender a palavra de Deus, e aqueles judeus que estavam ali dentro, não todos, alguns resolviam humilhar o gentio. Então, você não é circuncidado, né? Pois é. Não sou. Então você Não pode salvar. Você não vai salvar, você não é circuncidado, você não está salvo, meu amigo. Tá? Alguns judeus, na Galácia, fazia isso com os discípulos dos gentios. Alguns. É o que você vai encontrar aqui no versículo 1 de Atos 15. Vamos ler aí o versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moshe, não podeis salvar-vos. Está vendo? Então o contexto ali de Gálatas, muitas pessoas não entendem Gálatas por isso. Porque não busca o contexto.
E nem sempre o contexto está no próprio texto, vai estar em outros lugares, como aqui em Atos 15, né? Agora veja, eles foram taxativos. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Vamos ver o verso 5. Antes do 5, posso ler o 3 rapidinho, Rabino Shai? E eles, sendo acompanhados pela Querilá, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão de quem ali? Dos gentios. Contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Só para estabelecer o contexto, nós estamos entendendo aqui, ó, a comunidade era uma comunidade judaica e uma comunidade que aceitou a nova aliança, porque são judeus que aceitaram Yeshua. Porém, já estavam entrando gentios no povo, mas mesmo assim esses judeus estavam atrelando, alguns, né? Estavam atrelando a salvação à circuncisão. Mas que não é o caso, né? Só que eles estavam atrelando a circuncisão. Mas no versículo 5, que vai dizer assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moshe. Olha, veja bem, eles estavam errados nisso aqui, em parte estavam. Sim. Mas em parte eles estavam certos. Estavam certos. Eles estavam errados porque não estava na hora, não estava na hora de colocar esse ensinamento, não é? Por isso que nós temos que entender, por isso que o versículo 21 do capítulo 15 que fala: porque Moshe tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os Shabatotes. Por quê? Porque os primeiros 4 passos seriam aqueles que ele deu, que eles se reuniram e entenderam, ó, primeiramente, deixemos a idolatria, deixemos as relações sexuais ilícitas, deixemos a carne sufocada, né? O versículo 20. Que é o 20. Porque daí ele fala assim, ó, porque Moshe, os gentios, todos os sábados eles vão estar aprendendo na sinagoga. Sim. E com o passar do tempo, vai chegar um momento em que eles vão ter a conversão. Vai chegar, né? a hora que chegou para Abraão, exato, lá depois dos 24 anos de cumprimento de Torá e feito o selo. Abraão, 24 anos servindo a Deus, não estava circuncidado, tá? 24 anos, ele foi chamado do quê? De um justo, de um tzadik, não é? Então, essa caminhada de Abraão, desde o chamamento dele até os 99 anos de idade, ele foi servindo a Deus cada vez melhor. Isso me faz lembrar Cornélio. Cornélio chegou uma hora que Deus falou para ele: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Sim. As tuas esmolas, a ajuda que você dá para os pobres, chegaram em memória diante de Deus. Exatamente. Então, ô Cornélio, agora você vai mandar chamar Pedro, Xalia, Quefa, e Quefa vai dizer para você o que você tem que fazer daqui para frente. Sim. Porque ele chegou naquele pico. Avraham Avinu, o pai Abraão, também ele começou do zero, foi obedecendo, chegou no ponto. Sim. Agora, cada dia mais produzindo frutos. Paulo chama a circuncisão de selo da fé. Quando é que você põe um selo num documento? Quando ele está concluído, né? Concluído. Você põe o selo no documento, ou você sela o envelope e coloca no correio. Está final, está pronto. Então, o que estava acontecendo com esses judeus da Galácia? Esses fariseus da Galácia? Fariseu não é uma palavra pejorativa, viu? Fariseu, Yeshua se estabeleceu em cima dos fariseus, que eram os mais zelosos, né? Exatamente. Mas esses fariseus aqui, esses judeus da Galácia, eles começaram a colocar o carro na frente do boi. Eles queriam que o gentio já de cara se circuncidasse. Quer dizer, para uma pessoa que não entende nem o que é a circuncisão, vai fazer a circuncisão de cara? Não vai. Sim. Então, isso aí não com toda razão, que veja bem aqui, diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar, é o verso 19, aqueles que dentre os gentios se converte a Deus. Então ele está no processo de conversão, ele está começando, deixa ele se converter, dá o tempo que ele precisa.
Então, a circuncisão é o último, é o selo. Não é à toa que Paulo falou que é o selo. Inclusive, quando o senhor falou de Abraão, tem um texto também na Brit Hadashah que vai dizer, logo, se somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Né? Somos filhos da fé, então somos filhos de Abraão, devemos andar como ele andou. Então, se devemos andar como Abraão andou, ele serviu a Deus por 24 anos, Deus foi se revelando a ele os seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, até o tempo determinado que ele recebeu o selo da justiça. Somos filhos de Abraão no sentido da fé, também devemos andar como ele andou. Ou seja, vamos aprendendo de valor em valor, de degrau a degrau, mandamento por mandamento, as mitzvot, até o ponto de chegar a esse ponto aqui, da circuncisão. Exato. Lembrando aí que o Pinehas falou, e a gente tem que observar, que nas sinagogas os gentios tinham acesso ao conhecimento da Torá. Hoje não é permitido, as sinagogas hoje não estão abertas aos não-judeus. Mas nos dias de Yeshua estava aberta, entende? Então o gentio, quando Paulo chegava naquelas sinagogas para pregar o reino de Deus, como eu já falei antes, a prioridade era dos judeus, quem que Paulo encontrava na sinagoga? Judeus, mas também gentios, que viviam o processo Exatamente. de conversão. E nesse tempo a gente entende que os judeus eles se alegravam com a conversão dos gentios. Sim. E talvez até por essa empolgação, né? Porque os olhos deles foram abertos. Sim, e eles entenderam que o Espírito Espírito Santo, né, Ruach HaKodesh, também recaiu sobre os gentios. Agora, veja bem, por que hoje as sinagogas judaicas tradicionais não estão abertas aos gentios? Então veja, primeiro, porque lá de acordo com Romanos 11, esse segmento judaico foi endurecido. Sim. O galho quebrado foi endurecido. Então, eles não querem saber de Yeshua. E todo goi que procura uma sinagoga já vai com a ideia de Yeshua na cabeça, vai dar trabalho. Isso. Então, não. Segundo ponto, a perseguição ao povo judeu, que não crê em Yeshua. Tanto foi perseguido o segmento dos eleitos que crê em Yeshua, o cristianismo do quarto século, aquela parte daquele lá que se uniu a Roma, passou a perseguir a parte que não aceitou. Exatamente. O paganismo romano. Então, quando esse segmento cristão, esse segmento que se declarou cristão a partir dali, se uniu a Roma, começou a abominar o judaísmo, aboliu o Shabat, não é? Criou a Trindade, criou o Natal, criou o domingo, não é? Como dia de guarda. Como dia de guarda. Esse segmento passou a perseguir a parte da congregação que não aceitou o paganismo e também os judeus, Sim. que não Sim. criam em Yeshua. Sim. Então, nós tivemos aí as cruzadas, Sim, né, sim. que foram já bem lá no começo da perseguição. Por volta do VI século, eram estabelecidos guardas imperiais nas sinagogas dos judeus, claro, para que não se orasse o Shema Israel. A partir do sexto século, o Islã foi perseguido também, porque vem o nascimento de Muhammad. Também são perseguidos depois. Por que não podia orar o Shema Israel? Porque falava que Deus era um. Exatamente. E Roma declarou que era uma trindade de deuses. Sim. A construção do pensamento cristológico, a divinização de Mashiach, a substituição de Israel foi uma coisa gradativa. Não foi assim temporal, foi só isso que Paulo já falava, que no meio de vós já estava se levantando o Espírito, né? Após a morte dos apóstolos. Após a morte dos apóstolos, se levantaria o Espírito, vamos dizer assim, do anti-Mashiach, do anticristo, né? Se levantando sobre tudo contra, era contrário à Torá e os mandamentos do Eterno. Tanto é que Yeshua vai dizer que naquele dia muitos virão a mim e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos isso e aquilo, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A palavra iniquidade na Brit Hadashah, ela é muito mal traduzida, porque no grego a palavra significa anomos, e anomos é contrário à lei, ou não Contrário obedecer à lei, à Torá divina. Certo. O que é importante, e eu volto a ressaltar, que tudo isso que foi falado de coisas passado e algumas coisas de futuro, elas se encontram na Bíblia
Então, talvez a gente tenha que refazer a leitura da Bíblia no sentido não literal de ler a Bíblia, mas refazer entendendo a cabeça do judeu, entendendo o contexto do que está acontecendo, para a gente poder também retirar aquilo que aquela erva daninha que foi implantada, para a gente poder entender melhor a palavra. Eu não sei se eu entro numa questão aqui, mas vou citar rapidamente só. Quando Pedro vai dizer assim, vocês bem sabeis que está escrito na nossa lei que um judeu não pode se assentar com um gentil. Isso não está escrito na Torá. Qual era essa lei que Pedro estava falando então? Ele estava falando de compêndios, de leis criadas pelos rabinos em seu tempo, que são chamadas de alahot, né, no plural, em que não era lícito que um varão judeu sentasse com um goi, com alguém das nações. Mas isso não está escrito na Torá. Isso era uma lei temporal da época. Foi criado como lei, mas na prática existia, porque Deus falou para não misturar com as nações. Exatamente. Na Torá tem. Agora, a definição de como isso ocorria foi criada através de halahot. Né? De halahot, isso, mas deixa exatamente. eu dizer uma coisa aqui para a gente não perder a questão. A perseguição movida pelo cristianismo, então, do quarto século, a parte da congregação, a mulher que foge para o deserto, Apocalipse 12, né? Também se voltou contra o judeu. Então, nós temos as cruzadas, Sim. Nós temos depois a Inquisição. Chamada, né? Da Idade das Trevas, e nós temos também, em 1945, que foi o ano que eu nasci, nós temos aí então o Hitler perseguindo Sim. o povo judeu. Novamente. Então, para os judeus naturais, eles não vêem essa diferença se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita. Não. Ele pergunta para você, se você falar que crê em Yeshua, ele fala cristão. É cristão, Ponto. Isso. É cristão englobando tudo. E aí entra então essa sensação de que eles foram perseguidos por esse povo. Por que eu vou ter que abrir mão? Que dá atenção Sim. a um povo que nos perseguiu, que é antissemita, que acusa a gente de matar Yeshua, que diz que nós não somos mais povo de Deus. Por que eu vou dar atenção? Mas nos dias de Yeshua e dos seus Shalihim, apóstolos, os gentios tinham acesso, então, às sinagogas. E os judeus se alegravam com a conversão deles, que é o que alegravam, tá? Então, voltando aqui no nosso texto de Atos 15, por causa do nosso tempo, aliás, eu quero avisar os nossos amigos também que estão fazendo o curso conosco, que os que estão no chat, muito importante os que estão no chat, viu? Vocês podem nos consultar através do nosso WhatsApp. Vou pedir para colocar mais uma vez aí o nosso telefone, para que vocês nos acrescentem. Façam as suas perguntas direto no WhatsApp, porque nem sempre a gente pode atender o chat. E eu peço para o pessoal do chat também não ficar comentando aí dentro do chat, né? Tratem diretamente conosco, não comente entre vocês. E um detalhe importante, aí embaixo do chat tem um quadradinho com um cifrão. Isso significa que se você quiser contribuir conosco com essa obra, com essa causa, você pode fazer diretamente aí do chat. É simples, você vai fazer um cadastrinho aí e vai dar a contribuição que você quiser por esse trabalho que é feito, tá bom? Aí tem o nosso telefone, você pode contribuir no chat e você pode nos consultar diretamente, tá? Voltando aqui então em Atos 15, né? Não deviam aqueles judeus da Galácia que agiram mal, obviamente, né? Que agiram contrário às instruções, estavam impondo a circuncisão, né? Que a gente já viu que não se deve perturbar o que estão se convertendo. Está se convertendo, vai aprendendo passo a passo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos vão aprendendo, não tem que ninguém estar impondo nada a ninguém. Lembrando também aí da humildade dos gentios, né, que a gente falou da mulher cirofenícia e do centurião, que o centurião era um homem da alta sociedade, alto nível, não é? E ele se humilhou diante da verdade. Isso eu digo que a conversão é para todos os níveis da sociedade. Não é porque uma pessoa muitas vezes tem uma formação superior, é formado em teologia, é formado em ciências, é formado que ele vai
diferenciar diante de Deus, todos devem agir com humildade. Voltando aqui então no texto de Atos, né? Mas escrever-lhes... Olha, no próximo programa nós vamos falar das 7 leis de Noa, que não vai dar tempo hoje. Hoje não vai dar. Mas nas 7 leis de Noa, que foram criadas justamente para dar um chega para lá no gentil que quer se converter. Exatamente. E o gentil tem que se cuidar, porque se você embarcar nessa das 7 leis de Noa, eu vou pedir para ler aí o Velonetato aí no Sidur. Vocês vão ver que é uma contradição. Quando é apresentado os 7 preceitos de Noa para você, é dito para você que você vai se salvar, vai estar no reino. Olha, veja bem, 7 mandamentos de Noa. Vocês já viram falar nos Binei Noa? Filhos de Noé, Binei Noa. Essas pessoas, lhes é dito que se ele cumprir os 7 preceitos, ele se salva. Ele vai estar no reino, no Olam Rabá. Quer dizer, é estranho, né? O povo de Israel cumpre 613 mandamentos. Exatamente. Para servir a Deus. Agora as pessoas das nações cumprem só 7 e Aí, vai estar no reino igualzinho. Aí depois de Noa vem Abraão, faz a circuncisão, a Brit Radachá vai dizendo Nós que vamos tem umas ler- pegadas de Abraão, mas eu cumpro só 7 leis. Então, Nós vamos ler Nova Aliança com 7 mandamentos só. Nós vamos ler aí um pedacinho, porque o nosso tempo está esgotado, mas nós vamos, no próximo programa, nós já vamos entrar falando dos 4 mandamentos de Atos 15 e dos 7 de Noa. Então, para entender o contexto também, eu vou ler, isso é uma prece da Amidá, que nós utilizamos no Sidur. Sidur é um livro de orações judaicas, utilizado por praticamente todos os judeus. Sim. Nas orações, e essas orações, a da Amidá, que é a oração em pé, aparece esse trecho. Vamos ver aí. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel um sinal é ele para sempre, que em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. E não odeou o Eterno, nosso Deus, as nações da terra, e não o fez herdar o nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos, pois ao teu povo Israel desce com amor a descendência de Jacove que nele escolheste. Olha, o que nós temos aí, nesse texto, Pinehas? O que fala o livro das orações do nosso povo? Porque o aspecto que o Rabino... Ele começa falando do Shabat, do Shabat, né? Então, porque a questão daqueles que estabeleceram as 7 leis de Noa, ela fica controversa por conta disso. Porque o Shabat, ele é um mandamento que tem que ser cumprido, e a respeito do Shabat, depois o Eterno fala na prece, né? A gente fala na prece, que ele não deu às nações da terra, e também no Shabat, no descanso do Eterno, não estarão os incircuncisos. Então, assim, fica um tanto quanto contraditório você estabelecer as leis, só que falar para elas não serem cumpridas. Então, é uma forma só de afastar Você manda os Binei Noa cumprir os 7 mandamentos, que eles vão entrar no reino, e chega na hora da oração, fala que o incircunciso... Aí você ora e confessa que Deus não deu o sábado para o gentil, se bem que os Binei Noa não é ordenado guardar o sábado. E que os incircuncisos não estarão. E que os incircuncisos não vão entrar no reino coisa nenhuma. Isso é uma contradição, não é? Mas veja então, o verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. No nosso próximo programa, na nossa próxima aula, nós vamos começar já aqui em Atos 15. Mas o primeiro mandamento que está aqui é se abstenham da contaminação dos ídolos. O que vocês vão ver? Que a idolatria, você fala assim, não, mas eu não sou idólatra. Eu não ajoelho mais diante de ídolos, nada. Será? Isso está coerente também com a prece. Contaminação dos ídolos. Isso está coerente com a prece, também diz que não deu o Shabat às nações que servem ídolos. Ídolos. Agora, o que é
estar envolvido com a contaminação dos ídolos? É só não ajoelhar diante dos ídolos que é estar envolvido? Ou será que significa estar envolvido com os ensinos idólatras? Por exemplo, crença na imortalidade da alma, crença em uma morada no céu, por 1000 anos, por 7 anos ou pela eternidade, crença no domingo como dia de guarda, crença na celebração do Natal como o dia do nascimento de Yeshua. Então, no nosso próximo programa, nossa próxima aula, Atos 15 e os 7 mandamentos de Noa. Vamos dar oportunidade para os nossos companheiros se despedirem de vocês e divulguem o nosso curso, participem, entrem em contato conosco, pedir para deixar aí o nosso telefone já nesse finalzinho de programa. Entre no nosso WhatsApp. Pinehas com a palavra. Shalom a todos, obrigado pela oportunidade de nós podermos estudar a palavra do Eterno e agora esperamos que todos se acheguem a nós, sejam todos bem-vindos. Shalom, meus amados. Que o Eterno continue nos abençoando nesse propósito, que é de a cada dia estudarmos um pouquinho mais da palavra do Eterno e entendermos a nossa posição e o nosso propósito nesse mundo. Hoje estamos na posição de sermos sacerdotes e aproximá-los à fé do primeiro século, a fé de Yeshua, o nosso Mashiach. Mas no dia de amanhã vocês serão os nossos companheiros de batalha e estarão ensinando outras pessoas para que nós façamos com que a palavra de Deus se estenda aos 4 cantos da terra e todos nós juntos possamos servir o Eterno melhor do que servimos hoje. É isso aí. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Continue conosco no grupo, recebendo instruções. Assistam a aula anterior, o Shiur Conversão número 1, caso não tenham assistido, e divulgue o nosso curso. Que o Eterno vos abençoe e nos abençoe também. Shalom, shalom.